Olá, estudantes dos sétimos anos! Tudo em ordem? Tudo certo? Bem-vindos a mais uma proposta de matemática aqui comigo, o professor Diogo, solicitando licença para adentrar aí nos seus espaços, juntamente com os seus familiares, pela tela da sua TV, para o nosso diálogo matemático analítico de hoje. Verifique comigo o que é que nós vamos conceituar, trabalhar e explorar em nosso cotidiano hoje. Veja, nós temos a nossa aula número 24 e hoje nós vamos caracterizar aqui as expressões numéricas no dia a dia, cumprindo qual objetivo? Explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares a partir de situações problema e diversos contextos relacionados a ideias dos campos aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais. E para o desenvolvimento dessa proposta, nós iremos precisar do seu caderno de matemática, onde você já pode organizar o seu cabeçalho de hoje, com a data, o número da aula, o tema que nós iremos explorar, e serão solicitados alguns registros importantes para você desenvolver aí, em termos deste tema, né? Juntamente com caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para a sua organização. Organizado? Tudo certo? Adentremos ao nosso contexto de hoje. Veja comigo. Caio em presentes de aniversário. Ontem foi meu aniversário. Ganhei R$100. Legal! Vou comprar uma calça e uma camiseta. Loja das camisetas. Promoção de verão. Qualquer camiseta, R$17. Oferta do dia. Calças, R$35. Em casa, tio Osvaldo mandou R$50 para você. Agora, preciso pensar e descobrir com quanto dinheiro fiquei. Comprei uma calça e uma camiseta. Você me ajuda? Vamos ajudar a fazer lá o levantamento financeiro de receitas, que foi aquilo que ele recebeu, que ele ganhou de presente, e de despesas, que correspondem aos investimentos que ele fez na calça e na camiseta, certo? Sintetizando estas informações, veja, Caio, todo feliz com os seus presentes e investimentos, desenvolveu a seguinte sequência de ideias. Ganhou R$100. Comprou uma camiseta de R$17, comprou uma calça de R$35, ganhou outros R$50 e agora, com quanto ele ficou após essa sucessão de ocorrências? Tempo para que você possa determinar todos os cálculos na sequência do seu caderno. E aí, tudo certo? O saldo do Caio ficou positivo ou negativo no dia do seu aniversário, com os investimentos que ele obteve? E aí, tudo certo no desenvolvimento?
Perceba agora as diferentes estratégias de representação e cálculo que nós iremos discutir e dialogar aqui. Olha lá, sintetizando o contexto que Caio está inserido, Caio ganhou R$100, comprou uma camiseta de R$17, comprou uma calça de R$35, ganhou outros R$50. Com quanto ele ficou? Saldo positivo? Saldo negativo? Veja comigo, olha lá. Primeiro, exatamente a sucessão de ocorrências que nós temos listada aqui é o que está representado na chamada expressão numérica, de acordo com o contexto discutido e explorado aqui nesta sucessão de ideias, certo? Recebeu R$100, investiu R$17 na camiseta, investiu R$35 na calça e ao fim desta ocorrência recebeu outros R$50 de presente no seu aniversário. Realizando as operações na ordem em que aparecem, me acompanhe, veja. R$100 menos 17, nós teremos 83, porque ele fez o pagamento da camiseta. Realizando o pagamento da calça, 83 menos 35, teremos 48. E ao final, ele recebeu outros R$50 de presente de aniversário, totalizando um saldo positivo de 98, certo? Mas nós podemos organizar este processo de resolução de outras maneiras. Acompanhe comigo, veja. Olha lá, a mesma representação numérica da situação. Lembre-se que nós já discutimos aqui quando tratamos de soma algébrica no conjunto dos números racionais. Juntamos positivos, ou seja, as receitas, juntamos negativos, ou seja, as despesas, obtendo a diferença ao final. Olha lá, destacando para você, Caio recebeu R$100 de presente e depois outros R$50 de presente, né? Foram duas despesas que ele realizou. A compra da camiseta de R$17 e a compra da calça de 35. Juntando ideia da operação da adição, lembre-se que quando você está adicionando valores racionais de mesmo sinal, juntamos, adicionamos e repetimos o sinal. Portanto, juntando os positivos, 100 com 50, 150. Juntando as despesas, aquilo que ele investiu, menos 17 com menos 35, teremos 150 menos 52. Quando você obtém esta diferença, você vai ter o mesmo saldo, 98. Tudo bem? Todo mundo me acompanha na discussão desta tela? Olha agora uma outra forma de você representar. Veja, pode se desenvolver de outra maneira? Sim, veja. E agora, estamos inserindo aqui aquilo que nós chamamos de elemento associativo, os parênteses. Perceba o que é que nós estamos associando aqui. Nós estamos associando os investimentos que Caio obteve na compra da camiseta e na compra da calça. Portanto, ele recebeu de presente R$100 e realizou os seguintes investimentos: a compra da camiseta e a compra da calça. E ao fim, no seu contexto, ele recebeu outros R$50 de presente. Quando você insere na organização da sua expressão numérica um elemento associativo, perceba que é a primeira operação, a ação realizada, que foi associada, que nós precisamos desenvolver primeiro. Então pergunta-se, qual foi o total de gasto que o Caio teve? 17 com 35, ele gastou lá R$52. Então veja, ele tinha 100. Investiu 52 e recebeu mais 100. Opa, mais 50, perdão. Qual foi o valor final que ele obteve em termos de saldo na sua organização financeira? Acompanhe comigo. Olha lá. 100 menos 52, os mesmos 48. Terceira estratégia para resolver a mesma situação. Adicionados com os 50, nós vamos obter os mesmos R$98. Tudo bem? Aqui nós temos três formas diferentes de obter a mesma solução, a mesma organização em termos financeiros para este contexto.
Associe agora com todas as práticas do orçamento familiar que nós desenvolvemos com os nossos familiares dia a dia, todo mês, né? Olha só que sugestões interessantes para nós termos lá o nosso caderno de despesas, controlar todas as nossas finanças, manter o nosso saldo sempre positivo, para que a gente equilibre os nossos desejos com as nossas necessidades, investindo de maneira consciente toda a receita que chega nos nossos lares, conquistadas por intermédio do nosso trabalho, né? Então veja só. E quando a gente associa, utilizando os elementos associativos, que no caso são os parênteses para essa situação, veja, elemento associativo, parênteses, desenvolvem-se primeiramente as operações associadas, na ordem em que aparecem. Esta informação, após os seus registros do contexto, é necessário que você registre. Tempo para que você possa registrar. Proposta registrada? Beleza! Olha a sequência das nossas ideias aqui. Durante uma partida de basquete, um jogador acertou 5 arremessos de 3 pontos, 6 arremessos de 2 pontos e 5 lances livres, 5 arremessos de 1 ponto cada. Quantos pontos esse jogador marcou nessa partida? Vamos fazer uso do nosso raciocínio proporcional para determinar o total de pontos? Pergunta-se, como que nós representamos toda essa sequência de pontos obtidos por este jogador como uma expressão numérica? Tempo para você! E aí, pontuações obtidas? Vamos utilizar o raciocínio proporcional para poder caracterizar o total de pontos obtidos por esse jogador na partida do basquete. Veja comigo. Durante uma partida de basquete, um jogador acertou 5 arremessos de 3 pontos. Perceba que são 3 pontos cada. Se um arremesso recebe 3 pontos, 5 arremessos, quantos pontos receberá? Veja comigo. 5 arremessos de 3 pontos cada, 5 vezes 3. Mas também ele acertou 6 arremessos de 2 pontos. Apliquemos a mesma ideia. Se um arremesso corresponde a 2 pontos, 6 arremessos acertados correspondem a quantos pontos? 6 vezes a pontuação 2. Olha lá, 6 arremessos de 2 pontos cada, 6 vezes 2. E mais 5 lances livres, ou seja, 5 arremessos de 1 ponto cada.
De forma análoga, ou seja, utilizando a mesma ideia, nós temos 5 lances livres de 1 ponto cada. 5 vezes 1. Queremos saber o total de pontos dessas 3 categorias de arremessos numa partida de basquete. Portanto, organizemos. Veja. 5 lançamentos de 3 pontos cada, adicionados com 6 lançamentos de 2 pontos cada, adicionados com 5 lançamentos de 1 ponto cada. Olha só a leitura da tua expressão numérica de acordo com o contexto, né? Significando a leitura do tipo 5 vezes 3 mais 6 vezes 2 mais 5 vezes 1. De acordo com a organização que nós já havíamos listado aqui. Tudo bem? Me acompanha nas variantes de leitura e compreensão da situação? Beleza! Quantos pontos obtivemos, né? O jogador obteve, no caso, com os lançamentos valendo 3 pontos. Obteve 15. 5 vezes 3 são 15. Lançamentos de 2 pontos, obteve 12. 6 vezes 2 são 12. Naturalmente, você desenvolve a operação da multiplicação primeiro, certo? E quantos pontos ele obteve com os lançamentos que equivalem a 1 ponto cada? 5. 5 vezes 1 são 5. Ao todo, qual foi o total de pontos, né, que esse jogador obteve? 15 com 12 com 5, nós obtivemos aí 32 pontos ao todo nesta partida, somente deste jogador. Certo? Tudo em ordem? Olha lá. Assim, o jogador marcou 32 pontos. Numa expressão numérica, resolvem-se primeiro as multiplicações e depois as adições, sempre na ordem em que aparecem. Esta informação é importantíssima que você registre na sequência do desenvolvimento da tua proposta 2. Tempo para você! Registros realizados? Beleza! Olha agora a próxima proposta. Pergunta-se: que horas são? Observe todas as expressões numéricas que estão envolvidas aqui na organização e dimensionamento dos valores do seu relógio analógico. É lógico também que nós vamos realizar as associações numéricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mas o objetivo é a resolução da expressão propriamente dita para determinar que horas são. Vamos desenvolver? Tempo para você! E aí, deu certo? Já descobrimos que horas são? Olha só!
Perceba que o ponteiro de menor comprimento corresponde às horas e o ponteiro de maior comprimento corresponde aos minutos. Perceba também que o ponteiro dos minutos está entre estas duas expressões. Então, nós vamos utilizar, por aproximação, a determinação da hora identificada nesse intervalo de tempo, nesse instante de tempo, por este relógio analógico, certo? Portanto, determinemos aqui os valores discutindo o processo de resolução das expressões que estão aparecendo aqui para nós. Veja comigo. Perceba o posicionamento dos ponteiros. O ponteiro das horas está posicionado na seguinte expressão. 44 menos 4, isto tudo dividido por 4. Nós temos duas formas de desenvolver esta expressão. Primeiro, realizando a subtração que corresponde ao numerador. Não se esqueça que o traço fracionário da representação racional corresponde à operação da divisão. Então, nós podemos ler 44 menos 4 dividido por 4. Por 4. 44 menos 4 quartos. Três maneiras diferentes de lermos a mesma expressão. Diante disso, veja só. 44 menos 4 são 40 e nós queremos determinar a quarta parte de 40. Quarta parte de 40 vai corresponder a 10 horas. Mas ainda podemos desenvolver. Veja. Ou ainda a mesma expressão, 44 menos 4, isto tudo dividido por 4. Perceba que o denominador 4 é tanto para o inteiro 44 quanto para o 4 na organização da sua subtração. Portanto, podemos escrever, olha lá, 44 quartos menos 4 quartos. Realizemos primeiramente a operação da divisão e por último subtraímos os seus resultados. Veja, a quarta parte de 44 teremos 11 e a quarta parte de 4, 1. Lembre-se também que um número dividido por ele mesmo dá sempre um inteiro, certo? Obtendo aqui o mesmo resultado, 11 menos 1, as mesmas 10 horas. Discutimos agora a questão da expressão que corresponde ao valor próximo aos minutos. Veja, perceba o posicionamento dos ponteiros com relação ao ponteiro dos minutos. Acabamos de discutir e referenciar para você. Olha lá. 4 quartos adicionado com 4 quartos. Nesse caso, temos 1 mais 1. Lembre-se que um número dividido por ele mesmo sempre 1. Você vai ter aqui 2. Agora, a quantos minutos correspondem o algarismo 2 no seu relógio analógico quando o ponteiro dos minutos se aproxima dele, Olha lá. Ou ainda podemos também caracterizar. Tendo aqui o mesmo denominador, 4 quartos mais 4 quartos, teremos 8 quartos. E 8 quartos nada mais são do que 2 inteiros, ou seja, a quarta parte de 8, 8 dividido por 4, são 2. Neste caso, perceba que se o ponteiro dos minutos estivesse exatamente nessa expressão, corresponderia a 10 minutos. Mas ele está um pouco antes, em termos desse instante de tempo aqui. Por aproximação, determinemos que horas são. Veja, olha lá. Visualize no relógio que o ponteiro dos minutos não está exatamente no valor correspondente ao 2, que é o resultado desta expressão. Tudo bem? Diante disso, logo, por aproximação, tem-se a provável hora, que nós vamos caracterizar aqui. Se antes do meio-dia, 10 horas e 8 minutos, aproximadamente. E se depois do meio-dia, pós-meio-dia, 22 horas e 8 minutos. Tudo em ordem? Acompanhe comigo a nossa próxima proposta. Veja. Ana, Bento e Lucas participam de um concurso que consta de 20 perguntas com a seguinte regra. Cada resposta certa ganha 5 pontos. Cada resposta errada perde 3 pontos. E cada resposta em branco perde 2 pontos. Veja os resultados no quadro. Veja só. Nós temos aqui na primeira coluna os competidores. Ana, Bento e Lucas. Na segunda coluna, o
o número de respostas certas. Na terceira coluna, respostas erradas. E na quarta coluna, respostas em branco. Na primeira linha, nós temos todo o histórico de acertos e erros da Ana. Na segunda linha, todo o histórico de acertos e erros do Bento. E na terceira, do Lucas. Perceba que Ana acertou 12 perguntas, errou 4 e deixou de responder 4 também, totalizando as 20, né? O Bento acertou 7, errou 10 e deixou em branco 3. O Lucas acertou 6, errou 12 e deixou em branco 2. E agora, relacionando o número de questões corretas, incorretas e em branco, qual será a classificação deles de acordo com a questão do seu problema? Escreva os nomes dos 3 em ordem decrescente de classificação no concurso, dedicando-se somente à resolução e organizando as expressões do seu caderno. Me diga, qual é o competidor que está na primeira posição, segunda posição e terceira posição? Tempo para você. E aí, tudo certo? Vamos escrever os competidores em sua ordem decrescente de classificação, da maior pontuação obtida para a menor? Veja comigo. Ana, Bento e Lucas participam de um concurso que consta de 20 perguntas com a seguinte regra: cada resposta certa ganha 5 pontos, cada resposta errada perde 3 e cada resposta em branco perde 2 pontos. Veja os resultados no quadro. Analisemos o quadro da seguinte maneira. Veja, para cada resposta certa são acrescidos 5 pontos. Para cada resposta errada, descontados 3. E para cada resposta em branco, descontados 2. Vamos utilizar o raciocínio proporcional para determinar o saldo de pontos total no concurso, tanto da Ana, quanto do Bento, quanto do Lucas. Beleza? Olha lá. Para Ana, temos 12 questões corretas, multiplicamos por 5 pontos
cada um, certo? Aqui nós temos 4 questões erradas, multiplicamos por 3 pontos descontados, por isso negativo. E se você tem 4 questões em branco no resultado da sua avaliação, multiplicamos por 2 pontos perdidos em cada uma delas. Perceba que a operação da multiplicação aqui está indicada para você pelos parênteses, né? Então nós temos 12 questões corretas, 5 pontos recebidos para cada uma, adicionado com 4 questões erradas, descontados 3 pontos para cada uma, somados com 4 questões em branco, sendo descontados 2 pontos para cada uma. Realizando as multiplicações, temos lá 12 vezes 5, 60. 4 vezes menos 3, menos 12. E 4 vezes menos 2, menos 8. Realizando a operação da multiplicação em primeiro lugar. Agora, 60 pontos menos 12 menos 8 obtém-se. 60 pontos menos 20, nós vamos obter um saldo de 40 pontos para Ana. Tudo bem? Repetindo agora para o Bento e para o Lucas. Olha o Bento. São 7 questões corretas, multiplicado por 5 pontos cada uma. Recebidos, por isso positivo. Agora, 10 questões erradas, multiplicados por 3 pontos descontados. E 3 questões em branco, multiplicados por 2 pontos descontados. Certo? Realizando a multiplicação, 35 menos 30 menos 6, obtemos lá 35 menos 36. O saldo de pontos para este concurso referente ao Bento é menos 1. Né? Lembre-se que quando os sinais são diferentes, nós vamos obter a diferença dando sempre o sinal do maior módulo, certo? Recorda-se comigo da regra de sinais? Perceba agora o desenvolvimento para o Lucas. Da mesma forma, 6 vezes 5 pontos, somado com 12 questões erradas multiplicados por 3 pontos descontados para cada erro, adicionado com 2 questões em branco e correspondente à multiplicação pelos 2 pontos descontados para cada uma delas. Nesse caso, temos lá 30 menos 36 menos 4, obtém-se 30 menos 40 menos 10. Beleza? E agora, em ordem decrescente de classificação, organizemos o resultado deste concurso. Ordem decrescente, da maior pontuação para a menor. Ana, Bento e Lucas. Mais 40, menos 1 e menos 10. Em termos de resultado. Tudo bem? Todo mundo me acompanha? Olha o nosso próximo desenvolvimento. O algarismo das unidades do número 3 vezes 5 vezes 87 vezes 114 vezes 213 vezes 311 é... Atente-se à referência do teu enunciado. Algarismo das unidades. Tempo para você. E aí, deu certo? Atente-se ao algarismo das unidades para poder determinar qual é ele, certo? Olha lá, iniciemos a multiplicação. Considerando-se somente o algarismo das unidades. 3 vezes 5 são 15. Quantas unidades tem o resultado dessa primeira parte do produto? 5.
tá? Este valor nós vamos multiplicar agora por 87, ou seja, considere somente os algarismos das unidades. 5 vezes 7 teremos 35. Qual é o algarismo das unidades referenciado no teu enunciado que nós vamos demarcar aqui? 5 novamente. Perceba que agora nós vamos multiplicar por 114. Nós temos aqui um determinado número que só nos interessa o algarismo das unidades, multiplicado por 114, que também só nos interessa o algarismo das unidades, certo? Portanto, 5 vezes 4 teremos 20. Olha só o que aparece para nós. Se nós estamos multiplicando somente o algarismo das unidades e nós determinamos que o algarismo das unidades, no desenvolvimento dessa multiplicação, pelas unidades somente, é 0. Lembre-se, qualquer número multiplicado por 0 dá sempre quanto? 0. Então, nesse caso, desenvolvemos. Um número com determinados valores posicionais, sendo 0 unidade, multiplicado por 213, vai te dar 0, considerando os algarismos das unidades, certo? E multiplicando novamente por 311, considerando os algarismos das unidades, teremos 0, cuja resposta correta para você é a letra E. Tudo bem? Adentremos na próxima proposta. Veja comigo. Natália, com uma cédula de R$50, comprou 2 cadernos de matemática no valor unitário de R$10,90. Unitário, cada um. 5 canetas coloridas no valor de R$4,99 cada e um lápis grafite no valor de R$2. Considerando o troco recebido na papelaria, quais são as possibilidades reais dos valores das moedas a serem guardadas em seu cofrinho assim que chegar em casa? Vamos determinar quanto ela gastou? Vamos determinar quanto sobrou? E de que forma ela poderia ter recebido esse troco para guardar no seu cofrinho? Tempo para você! Desenvolvendo a proposta junto comigo. Acompanhe-me, olha lá. Natália, com uma cédula de R$50, comprou 2 cadernos de matemática no valor unitário de R$10,90. A denominação unitário corresponde ao valor de cada um. Listando, temos lá 2 cadernos de matemática, 2 vezes R$10,90. Tudo bem? 5 canetas coloridas no valor de R$4,99 cada uma, ou seja, 5 canetas coloridas, 5 vezes R$4,99. E um lápis grafite no valor de R$2,
Um lápis grafite, uma vez, R$2. Nós queremos saber quanto ela gastou para poder determinar que troco ela recebeu. Portanto, continuemos. Olha lá. Assim temos R$50 ela resolveu investir na papelaria, certo? E na papelaria ela determinou a seguinte compra: 2 cadernos de matemática no valor de R$10,90, 5 canetas coloridas no valor de R$4,99 e um lápis grafite no valor de R$2. Veja, estamos utilizando o elemento associativo para saber o total da compra, certo? Então, neste caso, desenvolve-se primeiro o total de quanto ela gastou, certo? Temos lá 50 menos 2 vezes R$10,90, realizemos a multiplicação. 2 vezes 0 centésimo, 0. 2 vezes 9 décimos, 18 décimos. 10 deles correspondem a uma unidade. 2 vezes 0 unidade, 0. Mais uma, tem-se uma. E 2 vezes uma dezena, 2 dezenas. Ao todo, 21,80, certo? 5 vezes R$4,99. 5 vezes 9 centésimos, 45 centésimos. 40 deles correspondem a 4 décimos, tudo bem? 5 vezes 9 décimos, 45 décimos. Mais 4, 49. 40 deles correspondem a 4 unidades inteiras. Nesse caso, você vai ter lá 9 décimos. 5 vezes 4 unidades, 20. Mais 4, 24,95. Beleza? Uma vez R$2, o próprio R$2. Uma vez qualquer número é sempre ele mesmo. Vamos realizar a adição para saber o total investido na papelaria. Olha lá. 50 menos o que ela gastou. A operação da adição, grandezas de mesma espécie sendo adicionadas, naturalmente o posicionamento de vírgula embaixo de vírgula, certo? Adicionemos 0 com 5 com 0 décimos, teremos, centésimos, perdão, 5 centésimos. 8 com 9, nós vamos ter aqui 17 décimos. 10 deles correspondem a uma unidade. Adicionando as unidades, uma, com 4, com 2, teremos 8. 2 dezenas com 2, R$48,75. E agora, para 50, que troco ela recebeu? Diante disso, realizemos a operação da subtração. Perceba que 0 centésimo não é possível descontar 5. Precisamos aplicar o recurso da operação da subtração. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Uma unidade corresponde a 10 décimos. E um décimo corresponde a 10 centésimos. Tudo bem? 10 centésimos menos 5, 5. 9 décimos menos 7, 2. 9 unidades menos 8, 1. E 4 dezenas menos 4, 0. Ou seja, R$1,25 foi o seu troco. Pergunta-se: que possibilidades reais dos valores das moedas a serem guardadas em seu cofrinho assim que chegar em casa? Que possibilidades são essas, né? Quais são as possibilidades dela ter recebido troco na sua papelaria? Veja, para o troco de R$1,25, tem-se as possibilidades dentre outras. Primeira delas, 125 moedas de 1 centavo. Pouquíssimo provável, tá? Muito pouco provável. O último lote de moedas produzidas de 1 centavo pelo Banco Central foi, de acordo com as informações gerais, em 2004. Desde lá não se produziu mais moedas de 1 centavo, Então, por isso, a sua gradativa diminuição de circulação de moedas. Portanto, esta é uma possibilidade muito pouco provável, para não dizer impossível, certo? Ou ainda, 12 moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. Pouco provável também. Quais seriam as possibilidades ideais, então? 5 moedas de 25 centavos? Provável. 2 moedas de 50 centavos e uma moeda de 25 centavos? Provável. Uma moeda de R$1 e uma moeda de 25 centavos? Também provável.
as possibilidades mais prováveis dela receber o troco na papelaria. Tudo bem? Tudo certo? Me acompanha na ideia? Hoje nós aprendemos a explorar as operações, ou melhor, a explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares a partir de situações problema e diversos contextos relacionados a ideias do campo aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais. Beleza? Aplicando as ideias de educação financeira que nós discutimos aqui na organização dos seus lares, cuidando-se, preservando-se, né? Prevenindo-se. Até a nossa próxima aula. Tchau!